Bom dia a todos, que a graça e a paz e a comunhão de Deus e do Divino Espírito Santo sejam com todos. Falando de Jesus hoje, o Espírito de Deus trouxe uma mensagem ao meu coração. Agradecemos a Deus em primeiro lugar e a você, querido ouvinte, que tem acompanhado nossos vídeos, compartilhado, dado like, se inscrito no canal. Você compartilhando com o maior número de pessoas, você estará ajudando esse canal a divulgar o nome do Senhor e a vinda do reino de Deus mais rápido ainda. Vamos acelerar, porque não vemos a hora de estar com o nosso Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, a mensagem que o Senhor me deu neste dia está lá no livro de Marcos 16:9, e o título eu coloquei assim: Ele apareceu a muita gente depois de morto. Como assim? Jesus apareceu a muita gente depois de morto? E sim, não foi só os discípulos. Por que eu acho importante frisar e falar sobre isso? Porque com muito tempo de evangélica eu não sabia que Jesus tinha aparecido para multidão de pessoas, muita gente, além dos discípulos. Vamos ler aqui, que fala no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, chorando. E ouvindo eles que vivia, que tinha sido visto por ela, não o creram. Veja, até hoje muita gente não crê. Na hora os discípulos não creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam no caminho para o campo. E indo eles anunciando-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Veja, apareceu aos discípulos que estavam indo para Emaús lá, e nem assim eles voltaram para anunciar a eles, e eles não acreditaram da mesma forma. E nos dias de hoje não é diferente. Muita gente não acredita que o Senhor ressuscitou, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Olha, é muita incredulidade mesmo. A incredulidade nos impede de ver o Senhor Jesus, de crer que Ele está vivo e que Ele tem o poder de nos salvar, nos resgatar, nos transformar, nos ajudar em todas as tribulações presentes. Finalmente apareceu aos 11, tá? Por não haverem crido que o tinham visto já ressuscitado. Jesus, ele viu como ele sabia, que os discípulos veio correndo falar para os outros, e não assim não creram. Ele diz: Lide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras com sinais que se seguiram. Amém. Mas veja bem, nesta parte aqui não fala que Jesus ele apareceu a muitas pessoas, mas busca lá no Google e veja
que o Senhor apareceu a muitas pessoas e muitos creram que ele estava vivo. E por quê? Que tentaram de todas as formas abafar a ressurreição do Senhor por causa da inveja. Eles tinham inveja do Senhor Jesus. Sim, ele foi perseguido, não foi pelos incrédulos, não foi pelos, ímpios, foi pelos sacerdotes que se diziam santos na época, que eram pregadores da palavra. Ele foi perseguido pelos religiosos, querido. Então, muitos religiosos ainda não creem que Jesus Cristo está vivo e ressuscitou. Mas eis aqui uma testemunha do Senhor. Esses olhos espirituais viram, esses ouvidos espirituais ouviram a voz do Senhor falando. Lá no livro de João, Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Quem não crê em mim, não crê naquele que me enviou. Então, leia lá o livro de João. Eu não sei, agora não recordo o versículo, mas começa assim: Jesus clamou e disse. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Achei aqui, quem procura acha. Pedi o Espírito Santo, ele me conduziu. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou e me deu mandamentos sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Eu sei que o meu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo, falo como o Pai tem dito. Olha só, essa mensagem aí eu ouvi em arrebatamento de sentidos. Eu ouvi a própria voz do Senhor bradando no céu e falando. A minha testa estava colada no chão e eu ouvi o próprio Senhor falar. Como que tem pessoas que dizem: tá, eles modificaram, mas esse versículo aí foi exatamente quando eu li ali, eu ouvi a voz do Senhor falando, com grande poder e glória. Só que eu não podia levantar minha cabeça, eu estava dentro do ano lendo a palavra. Como é glorioso quando nós lemos a palavra, meditamos nela e o Espírito de Deus, ele manifesta o poder dela em nós. Eu sei que quando eu retornei, os meus sentidos, eu tinha vontade de sair gritando e dando glória a Deus dentro do ônibus. Só não fiz, daí comecei a chorar. Só não fiz porque exatamente não falar que eu estava doida, mas que deu vontade de sair gritando, falando, isso deu. Mas eu glorifico ao Senhor por essa experiência maravilhosa. Ler a palavra do Senhor todos os dias, querido. Vamos dar com primícia a palavra do Senhor todos os dias. Estou aprendendo novamente a andar com o Espírito Santo, ter mais intimidade com o Espírito Santo. Às vezes a gente fala que conhece o Espírito Santo, mas não conhece tão profundo. Que o Espírito Santo possa falar com você, falar comigo mais e mais. Se nós buscarmos conhecer o Senhor, conhecer o Espírito Santo, ele se revelará a nós. Glória a Deus. São essas palavras que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar aqui
E nesse momento, se você sentiu no teu coração de aceitar o Senhor, olha, escuta só. A festa no céu. A festa no céu quando o pecador se arrepende. Olha os anjos festejando. E você se arrependeu dos seus pecados e reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, para o conhecer, para morar com Ele na sua glória. Glória a Deus. Ore assim comigo então. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por esta alma que se rendeu aos teus pés, meu Deus. Fortalece, dá graça, dá vida, meu Pai. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, essas almas se chegarem mais e mais a Ti, conhecer a Ti, Senhor. Pai querido, fica conosco, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por esta mensagem que falou fortemente ao meu coração também, papai. Fica conosco. Xerebere, candala, sui. Amém. Quando eu abri esta palavra, hoje a voz do Senhor bradou no meu coração e falou: viu, filha? Eu estou vivo. É isso aí, Jesus está vivo e Ele quer nos ajudar a alcançar a vida eterna. Amém? Meio ao caos. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.